FM Network. Steelers, essa aí já era! O Pittsburgh Steelers continua vivo! O Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano! A vitória do Pittsburgh Steelers! Muito bem, pessoal, estamos aqui para falar de Steelers em mais um episódio do Black Yellow Brasil. Essa é a parte 2 da nossa live e a gente vai falar de AFC Norte. Eu sou Danilo Batista, estarei com vocês em mais um programa trazendo comentários sobre os nossos rivais. Só pegar esse comecinho aqui para a gente passar recados. @BlackYellowBR, segue lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Telegram. São as nossas 3 principais fontes de informação. @BlackYellowBR. A gente entra toda semana e agora num ritmo aceleradíssimo na Twitch, twitch.tv/BlackYellowBR. Terça-feira à noite é o nosso dia número 1 de lives. Além disso, a gente tem outras lives falando de Steelers e principalmente lives pós-jogo. Agora que os Steelers voltaremos a ter Steelers Football, essa é a primeira semana aí de meses em sequência que a gente vai ter jogos dos Steelers, então a gente volta a ter Pittsburgh Steelers, volta a ter lives assim que terminam as partidas. A gente não tem live antes, a gente só tem live depois. Isso é muito importante de reforçar. Isso ao vivo em twitch.tv/BlackYellowBR. Se você já ainda não segue, clica lá para seguir, é de graça, isso dá sempre aquele boost de algoritmo. Se você tiver aí condições, mete o glorioso sub, que isso também colabora um monte no nosso projeto. A gente costuma relembrar, né? O que a gente conversa nas lives aqui na Twitch, a gente transforma em podcast. Depois sai em especial no Spotify, e aí você tá lá no Spotify, deixa uma avaliaçãozinha 5 estrelas, pô, ajuda um monte a gente, mas em todos os aplicativos de podcast, basicamente, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Deezer, aonde você puder ouvir podcast, muito provavelmente a gente está presente por lá. Dá uma conferida também na FN Network, é a casa de Black Yellow Brasil e de mais de 50 projetos de NFL, NBA, MLB e NHL. A gente destaca em especial 2 projetos deles. A Rádio Pirata, nosso programa falando sobre o Pittsburgh Pirates. A gente acabou de passar de 3 deadline, Pirates botou os meninos para jogar, então tá uma coisa divertida. Recentemente a gente teve até partidas divertidas, umas vitórias interessantes aí do Pirates. Rádio Pirata tá cobrindo por lá. Aí você já segue @Rádio Pirata Pod pra conferir tudo também. Pittsburgh Penguins, o Iglocast tá na cobertura de Penguins. Eles acabaram de trocar pelo Eric Carlson. Essa semana vai ter episódio comentando essa mega troca, 9 jogadores, mais 3 escolhas de draft, um negócio gigantesco, coisa de 12 milhões, quase 20 milhões de cap hit movimentados aí pela liga, troca de 3 times, tipo de coisa que a gente não vê normalmente na NFL, né? Aconteceu lá na NHL, o Penguins adquiriu o Eric Carlson, o melhor defensor do ano da última temporada, já 3 vezes o melhor defensor do ano da liga, então tem muita coisa pra rolar. Acompanhem o Iglocast e venham e sigam lá @Iglocast, especialmente no Instagram. E a FN Network você encontra em somosfnn.com.br ou @somosfnn nas redes sociais. E se liga no recado aqui da Esporte América, que é a parceira da FN Network. Se o pai curte esportes americanos ou ainda não teve a chance de conhecer, o Dia dos Pais está chegando e a FN Network e a Esporte América vão te trazer aquela oportunidade maravilhosa de trazer teu pai para mais perto desse hobby que você tanto ama. Imagina só a felicidade do teu pai ganhando um presente autêntico do time que ele torce. Então vai lá na Esporte América, você tem uma excelente seleção de produtos oficiais, licenciados, e aí camisetas, bonés, moletons, bolas e um monte mais de opções. São itens de excelente qualidade que vão tocar o coração do teu pai e vai deixar ele batendo mais forte por você e pelo seu time também. Não interessa muito o estilo que o teu pai tenha, tem opção para todos os tipos de pais. Ele é chegado numa parada mais chamativa? Tem na Esporte América. Ele gosta mais do básico, com as cores mais neutras? Esporte América tem, e fica aqui o spoiler, tem coleção nova chegando aí nesse estilo maravilhosa, tá? Então vai nas lojas da Esporte América pelo Brasil ou compra direto no site esporteamerica.com.br. E se você não achar o item que você está procurando, entre em contato com eles lá nas redes sociais, loja.esporteamerica, que eles te ajudam a encontrar o presente ideal pro seu pai. E se falar que chegou pela FNN, tem link no post, já ganha uma condição especial. Então não perde tempo, adianta o presente do seu pai, não deixa seu velho na mão. Esporte América e FN Network, sempre ajudando você a vestir sua paixão pelos esportes americanos.
Vamos lá. AFC Norte, o que é o prognóstico? O Denis puxou um tópico bom pra gente começar, que é pelo calendário, quando é que o Steelers joga dentro da divisão. Semana 2 já tem Monday Night Football recebendo o Cleveland Browns, tá? Em Pittsburgh. Depois, na semana 5, os Steelers enfrentam o Baltimore Ravens, em casa também. E esse jogo contra Baltimore, deixa eu comparar com a tabela deles aqui, eles vão vir de uma sequência em Cleveland, em Pittsburgh, antes de viajar pra Londres. Aí o Steelers joga contra o Ravens e sai em bye week na semana 6. Lá na semana 11, ele vai a Cleveland para enfrentar o Browns. Na 12, ele vai a Cincinnati, são 2 jogos de domingo à tarde, para enfrentar os Bengals. Então, Denis, a gente começa enfrentando na semana 12, é muitíssimo provável que Joe Burrow já esteja de volta, né? A expectativa dele acho que tá em 4, 5 semanas de fora. Ele é um dos tópicos para se falar aí. No dia 23 de dezembro, é um jogo de sábado à tarde, pro Brasil, acho que isso é 6h30 da tarde, o Steelers recebe o Cincinnati Bengals e fecha a temporada dia 6 ou 7 de janeiro, sábado ou domingo, né, a depender do andamento da temporada. Se esse jogo não interferir muito pouco nos resultados, a NFL puxa ele para sábado, para ter calendário, tem um espalhamento aí de jogos. O Steelers vai a Baltimore para fechar a sua temporada regular contra o Ravens, a gente espera que já classificado, né? O final de temporada difícil, tá? É recebendo Cincinnati, em Seattle e em Baltimore na sequência. Em Seattle no dia 31 de dezembro, inclusive. Chato de assistir. Vamos começar então falando de Ravens. Vamos falar de Ravens. Os 3 times enfrentam a NFC Oeste, então Rams, 49ers, Seahawks e Cardinals. É bom pro calendário, né? Você ter jogo contra o Cardinals, ter jogo contra o Rams, esse ano é bom. Seattle, eu diria que no mínimo dá jogo contra a divisão quase toda, talvez não contra o Bengals. E o 49ers é pauleira, é o principal adversário nesse caso. A divisão enfrenta também a AFC Sul, que também é bom, tá? Esse ano enfrentar Colts, aonde quer que seja, enfrentar Titans, aonde quer que seja, e enfrentar Texans, aonde quer que seja, é vantagem para a AFC Norte, que é uma divisão muito forte. Então, a tendência é que na divisão os resultados sejam muito altos. Tenha muita campanha de 10 vitórias para cima, tá? Então, a gente tem que ficar de olho. Principalmente nos times que não são o Bengals, porque o Bengals, por ter sido campeão, enfrenta Chiefs e Bills, né? São os 3 times principais candidatos aí da AFC, eles vão todos se enfrentar esse ano. Os Steelers não tem jogo contra nenhum deles. O Steelers pega o Patriots da AFC Leste e o Raiders da AFC Oeste. Já é melhor do que enfrentar Chiefs e Bills esse ano, né? Então, de novo, pra ser campeão dessa divisão, você vai ter que ganhar muito jogo, mas muito jogo mesmo, porque o calendário tende a estar tranquilo pra todos os 4, tá? A gente fala de calendário numa outra semana. Baltimore Ravens, o que é que eles têm de forte esse ano? Apesar de todos os comentários para lá e para cá dentro da torcida, principalmente o nosso grupo lá de torcida, Lamar Jackson é um ponto forte, embora ele não costume jogar bem contra os Steelers já teve mais problemas enfrentando o Ravens quando ele tinha os reservas, quando ele tinha o Tyler Huntley, quando ele tinha o Anthony Brown, sei lá. Mas Lamar costuma ser um tipo de ameaça muito forte, tá? Eu diria que é um ponto forte pro Ravens. O esquema de corridas deles costuma ser forte, mas eu não sei se esse ano vai ser tão o foco, porque eles trocaram o coordenador ofensivo, né? Esse ano quem assume era o cara que era de Georgia, o Todd Monken. Ano passado, eu não faço a menor ideia do nome dele ano passado, então fica aí, foi muito trabalho essa semana e passou já o nome dele. O que mais eles têm de positivo? Eles têm de positivo o John Harbaugh, que sempre apronta, técnico experiente demais, já sabe os atalhos de treinar esse time, embora recentemente ele tenha deixado esse desafio muito mais difícil do que ele costumava ser, né? Porque o Ravens, tal qual o Steelers, ele perdeu aqueles senadores, né? Aquele grupo lá do Ray Lewis, do 55, do Terrell Suggs. Essa tropa aí já foi, o Marshall Yanda, essa tropa já foi. A outra geração deles, a do Eric Weddle, também já foi. E aí eles estão tendo uma dificuldade de encaixar os jogadores nesse time, sabe? Hoje, quem é grande referência do Ravens é o Michael Pierce, você pode dizer, mas que não tem tanto tempo assim de Ravens. Já é uns caras como o Patrick Quinn e o Roquan Smith, são bons jogadores, tá? É um ponto positivo do Ravens, mas também não tem tanto tempo de Ravens assim. É o Marlon Humphrey.
mas que a idade alguma hora vai bater no Marlon Humphrey. Eu ainda espero que ele seja um bom corner, mas alguma hora a idade vai bater. E aí eles vão, alguns reforços eles vão conseguir encaixar bons. O Marcus Williams é um baita reforço de free safety. Trazer o Kyle Hamilton no draft também foi uma baita adição. O Rock Assim já é um reforço que eu julgo normal. Então é um time que tem muita peça para encaixar ainda. O grupo de wide receiver, então, pelo amor de Deus, é a definição de peças a encaixar ainda. O wide receiver número 1 deles é o... Cadê o wide receiver número 1 dos caras? O grupo Nelson Agholor, Odell Beckham Jr., Devin Duvernay, Zay Flowers. Tá faltando um cara aqui, velho. Ou eu tô maluco, ou a Wikipedia... o Rashad Bateman. Tá na PUP, né? É por isso que ele não tá aparecendo aqui. Ele é o número 1 do Ravens e mesmo assim ainda não mostrou que veio na liga. Então, Rashad Bateman, Zay Flowers, Odell Beckham Jr. é um trio com potencial, mas que eles ainda precisam provar que esse potencial vai se converter. Tá? Por exemplo, o grupo do Browns com o Amari Cooper já é melhor do que o do Ravens. Eles têm muita coisa pra mostrar, mas eles têm o Mark Andrews, né, que sempre preocupa, sempre é uma aparição. O Pacheco Coach, 6 Super Bowls, obrigado pela belíssima lembrança de 6 Super Bowls. Qual deve ser o maior matchup contra o Ravens? Cara, é no ponto forte dos Steelers, que é o nosso jogo de corrida de Pittsburgh contra a defesa contra a corrida dos Ravens, porque um dos pontos fortes dele é o grupo de linebackers, né? Com o Roquan Smith, eles draftaram o Trenton Simpson também. Roquan Smith, Trenton Simpson e Patrick Quinn dá um bom trio pra você enfrentar ali o que vier correndo pelos Steelers, Najee, o Jalen Warren. Eu acho que dá um matchup interessante contra o Ravens. A gente vai falar disso aí quando a gente receber o Cleverton daqui 2 semanas. Então, minha expectativa para Baltimore é de um time que vai ter alguma disputa pela divisão, porque a AFC Norte está aberta. Só pela situação do Lamar, eu acho que eles já ficam na frente de Steelers e Browns, mas eles não são favoritos da AFC Norte, certo? Então, é esse o ponto aí que eu acho de Baltimore para esse ano. Para mim, os favoritos são Cincinnati Bengals. Por quê? Porque eles têm quarterback. Esse, você não tem absolutamente dúvida nenhuma de que é um quarterback titular de elite na NFL, chamado Joe Burrow. O grupo de wide receivers também é de altíssimo nível. Jamar Chase, Tyler Boyd e T. Higgins. Todo mundo tem decorado que são realmente muito, muito fortes. Não é à toa que eles podem ir buscar, por exemplo, o Irv Smith Jr. para ser tight end. Você não precisa ter um tight end de elite quando você tem esse grupo de wide receivers nas tuas mãos. A linha ofensiva ainda preocupa, de Cincinnati. Eles ainda têm muita coisa a encaixar, embora tenham contratado o Orlando Brown, né, que é um grande nome, era provavelmente o maior nome aí no mercado. Olhando aqui para o elenco deles, você deve ter o Orlando Brown como left tackle, o Cordell Volson, Ted Carras como center, que aí eu já acho meiota até demais. O outro guard deve ser o Alex Capa, ou Jackson Carman, e o outro tackle é o Lyle Collins, mas que tá na PUP list. Deve jogar, mas tá tão bem. Eles ainda estão tendo problemas para encaixar essa linha, desde aquela história, se drafta o Jamar Chase ou se drafta o Penei Sewell. Eles optaram pelo Jamar Chase e estão vivendo com as consequências disso. Ainda preciso encaixar esse grupo de linha ofensiva. A linha defensiva, o sistema de pass rusher, é interessante, mas segue trabalhando, né? O Sam Hubbard e o Trey Hendrickson são os principais, mas eles botaram o Miles Murphy aí nessa conversa, que é um cara que eu espero que comece mais abaixo e vá crescendo aí aos poucos, até fixar mesmo com um número 3. Eu gosto dessa linha defensiva de Cincinnati, tá? O BJ Hill é um bom jogador, o DJ Reader é um baita jogador, então eles dão bastante trabalho, principalmente para um time que corre bastante como é o Steelers, forçar os Steelers a passar bastante a bola. É um outro time que continua investindo nos seus linebackers, Jermaine Pratt, Logan Wilson, uma dupla bem estável aí na NFL. Eles acabaram de dar uma extensão de contrato pro Logan Wilson, inclusive, bom jogador, tá? Então esperem confrontos pesadíssimos contra Cincinnati. E no grupo de defensive backs, o ponto negativo é que eles perderam os 2 safeties titulares, né? O Jesse Bates terceiro foi, eu acho, para Atlanta, e o Von Bell foi embora também. O Bates foi pro Falcons e o Von Bell foi pro Panthers. Um ponto positivo pro Bengals é que eles perderam o Eli Apple, isso é sempre positivo, né? Jogador ruim tende a aparecer. É ruim que eles tenham perdido o Samaje Perine, que foi pro Broncos, porque tem muita coisa fora de campo aí ameaçando a situação do John Mixon esse ano. Sem o John Mixon, eles draftaram o Chase Brown, running back, eles tiveram alguma utilização do Chris Evans no ano
passado e do Trevion Williams, mas as coisas começam a apertar um pouquinho mais ali na situação. Cornerbacks, o Awuzie, bom jogador. Mike Hilton a gente conhece aí desde sempre e vão continuar dando um trabalhinho por ali. É de se esperar que o Bengals continue favorito de novo, porque o Joe Burrow é excelente, é um quarterback de elite, eu não tenho problema nenhum em falar isso. E já tá super encaixado com o grupo de recebedores deles, né? Só isso aí você já deu 2 passos à frente na NFL. Se a linha ofensiva der oportunidades pro Joe Burrow trabalhar, ele vai trabalhar e vai dissecar muita defesa por aí. A comissão técnica também tá encaixada nos caras. O Zach Taylor já tá há alguns anos no time. O Luan Arumo faz excelentes trabalhos com as defesas. Eu vejo muito o torcedor de Cincinnati na expectativa de que ele vá assinar para ser head coach em outro time. Ele fez entrevista, inclusive, nesse site. Então, Bengals tem essa questão aí de dar muito trabalho essa temporada, muito trabalho. De novo, o Steelers enfrenta eles na semana 12 e na 16, é uma fase muito crítica do campeonato. Toda vitória vale a mesma coisa, mas na 16, na 12 e na 16 você já tá afunilando a questão ali, você já sabe quem é quem nessa temporada em geral. E o terceiro time é o Cleveland Browns, que continua nas loucuras de ser o Cleveland Browns, tá? Esse ano em termos de draft, eles ainda estão pagando pela troca pelo Deshaun Watson, que é ele é um problema e a salvação do Browns ao mesmo tempo. Ele é um problema porque nas oportunidades que ele teve na temporada passada, ele foi mal. É muito ruim que o seu time tenha ido muito melhor, mas muito melhor com o Jacoby Brissett como quarterback do que ele tenha ido com o Deshaun Watson. Fora de campo, atrapalha demais o Watson nesse caso. E ele já tá na fase de jogar de volta pra imprensa, sabe? Porque tá vendo aí, ó, passou um ano, não fui condenado a nada ainda, vocês aí ficaram dizendo, vocês aí estão fazendo campanha contra mim, estão me difamando, nada aconteceu comigo, eu ainda tô aqui. O cara ainda tem a cara de pau de meter essa, pô, em 2023, é um absurdo, mas ele ainda tá lá. Então, ao mesmo tempo que ele é uma força, se ele voltar a jogar no nível que ele já demonstrou antes, ele é uma grande força. Se não, é um problema, ele é um problema sério, um problema que não dá pra se desfazer, e é um problema que toda a liga ficou revoltada com o Cleveland Browns, pelo tamanho da troca que eles deram, que isso seta muitos parâmetros para outros times que querem trocar quarterback, e pelo tamanho do contrato que eles deram pro Watson. O contrato do Watson, se a memória não falha, é todo garantido. E isso, os times era uma barreira que os donos não queriam romper de jeito nenhum. Dar contrato todo garantido na NFL para os donos é um negócio que não pode, porque se acontecer qualquer coisa, o teu dinheiro fica preso. E dinheiro garantido, pelas fontes que eu li, na hora que você assina, você dá inteiro. Você não vai parcelando aos pouquinhos. Esse dinheiro vai inteiro para um cofre e lá ele fica, e toda vez que vem o pagamento, é a NFLPA que encaminha o pagamento pro jogador, essa grana garantida. E isso arrebenta com o fluxo de caixa, né? O Dantas tá lembrando aqui, parece ser coisa de 230 milhões garantidos. Vamos confirmar? Vamos perguntar aqui pro Spot Track. O contrato dele é 5 anos, 230 milhões garantidos, 5 anos, 230 milhões, 100% garantido, tá? O contrato vai até 2031. Desculpa, até 2026 ele vai ter 31 anos. Mesmo em 2026, você não consegue se livrar do contrato, cara, porque a não ser por troca. Um corte em 2026, tá? Na off-season de 2026, gera um dead money de 63 milhões. É muito dinheiro. Se você trocar, você fica com 17 milhões de dead money em 2026, depois de 1º de junho. 8,9 milhões de dead money aí é super manejável em 2027, economiza 46 milhões, mas você precisa achar um outro time para pegar esses 46 milhões de contrato, né? Porque é garantido, de novo. Então, bicho, o Browns está amarrado a Deshaun Watson por muito tempo. Eles precisam fazer o Watson jogar. E isso gera muitos problemas. Por exemplo, vamos supor que o Watson jogue mais ou menos. E qualquer coisinha no restante do time der errado. Dá toda a margem pro front office, pros donos do Browns, que não são lá uns caras muito estáveis na cabeça, pros Haslam, pro general manager dessa zona, meu Deus, o Andrew Berry, que é recente. Dá toda a margem pros caras dizer, então, troca o técnico, porque ele não tá fazendo o Deshaun Watson render e a gente não pode se livrar do Deshaun Watson. Troca. E aí lá vai o Browns de novo começar todo um trabalho, sabe? Então, é muita coisa. O Watson traz muita preocupação pra Cleveland, tem muita coisinha que pode dar errado por ali. O jogo de corridas, o Nick Chubb continua sendo um dos melhores, um dos caras que tem o melhor aproveitamento na NFL. Esse ano ele não tem o parceiro dele, né? O Kareem Hunt saiu no off-season e é um jogador assinou hoje ou ontem com o New Orleans Saints, tá?
Mas o Nick Chubb continua lá, e a expectativa é que ele reveze com o Jerome Ford, que ele reveze com o John Kelly, que a gente acabou vendo no Hall of Fame Game na semana passada. Eu espero que o jogo de corridas ainda vá ser uma força de Cleveland. Grupo de wide receivers. É aquele negócio, eles têm o Amari Cooper, muito alto, muito bom, muito alto em nível, né? Jogador muito bom. Donovan Peoples-Jones, o Elijah Moore, o Anthony Schwartz, o Cedric Tillman já estão no nível abaixo, tá? Embora o Cooper puxe esse grupo bem pra cima, o restante ainda é meio questionável. É ver se o Elijah Moore, que foi uma troca bem barata até do Browns, foi trocado, foi uma escolha de segunda rodada, veio o Moore e uma escolha de terceira. Isso pra mim é super barato, super tranquilo. Super barato não, mas é um preço aceitável. Ele não teve muita oportunidade no New York Jets, ele não teve quarterback no New York Jets, né? Ele é da era Sam Darnold ainda, então ele tem oportunidade pra jogar melhor. Inclusive, se o Deshaun Watson não rolar, um dos reservas pular o nosso glorioso Joshua Dobbs, né? É de esperar que ele seja o reserva? Não. Mas aí Kellen Mond, muito mal. Kellen Mond foi muito mal no jogo da pré-temporada, que já era contra os reservas do New York Jets. O Dorian Thompson-Robinson, calouro extremamente cru. Então, eles têm que torcer para o Watson dar certo. Então, o grupo de wide receivers está abaixo. De tight end, eles têm múltiplas forças, né? O Harrison Bryant e o David Njoku, ele continuam lá. O Jordan Akins ainda aparece direitinho. É um bom grupo. A linha ofensiva do Browns é uma boa linha ofensiva. Joe Bitonio, Jack Conklin são bons jogadores. O Drew Forbes, o Pulisic é ok. O Wyatt Teller é um bom jogador, mas se eles dependerem do Dawan Jones, estão lascados. O Jedrick Wills, muito bom. Então eles não dependem do Dawan Jones. O coach, infelizmente, a não ser em caso de lesão, a gente não deve ver Dawan Jones sofrendo contra o TJ Watts, porque ele não deve ser titular. Pra sorte deles. Tá? Dawan Jones é enorme, mas não tem mobilidade nenhuma. É uma vaca, como diria o outro. A linha defensiva deles é boa. Eles têm o Myles Garrett como o grande expoente, e não vou falar nesse programa no duelo Myles Garrett e TJ Watt, né? Já até falei no episódio passado, falei demais. Mas eles têm bons jogadores. Eu gosto do Maurice Hurst Jr., trouxeram. Dalvin Tomlinson é um baita defensive tackle. Zadarius Smith pode ser um número 2 muito interessante pro Myles Garrett, tá? Então é um grupo bem interessante. Pode dar um trabalho legal essa linha defensiva, como já vem sendo a força deles há um bom tempo. O grupo de linebackers também é bom. O Jeremiah Owusu-Koramoah, bom jogador, é segundo anista agora, eu acho. Taki aparece bem, o Anthony Walker Jr. aparece bem também, então bom grupo. E o grupo de defensive backs ainda tá tentando encaixar. Tentando encaixar ainda que eles trouxeram o Juan Thornhill, que é bom safety, tá? Safety campeão, safety de um bom grupo do Kansas City Chiefs. Eles ainda estão tentando encaixar o Grant Delpit, o Greg Newsome e o Denzel Ward. Essa turma ainda tá dando um trabalhinho. Esse é o grupo do Browns. O Cade York, o kicker que eles trouxeram aí no draft do ano passado, eu acho, já andou perdendo um chute na pré-temporada, mas o Browns ganhou aquele jogo, né, 21-16, isso é o que importa pra eles. Na verdade não importa nada, porque jogo de pré-temporada não importa. Os Steelers enfrentam o Browns na semana 2, como eu disse, é Monday Night Football em Pittsburgh, e na semana 11 é um jogo de domingo em Cleveland, joguinho de 1 da tarde. Minhas expectativas para a divisão, infelizmente eu tenho que dizer isso, tá? Cincinnati ainda é o favorito. Eu acho que Steelers e Ravens estão numa boa briga ali. Infelizmente também o Ravens com um pouquinho de vantagem graças ao Lamar. Pouquinho coisa. Porque o resto do time o Steelers compensa. E o Browns ainda tá abaixo. Significa que o Browns é terrível, é aquele Cleveland Browns podre que a gente tá acostumado a ver? Não, o Browns é um bom time, tá? Se eles encaixarem direitinho, eles são um bom time. Deixa eu até puxar a temporada passada para dar uma ideia do quanto os arredores do time são bons e a hora que o Watson entrou, quebrou o brinquedo. Não foi nada disso, gente, eu tô maluco. É que quando o Watson estreou na semana 13, o Browns estava 4-7. Ainda era uma campanha de que eles podiam brigar ali por uma vaga de wildcard, mas ele tem que ganhar quase tudo. Então não, o time não foi tão bem assim quanto eu esperava. Eles ganharam mais quando o Watson assumiu, mas eles não foram essas Coca-Cola toda não. A AFC Norte é tão disputada que ano passado todas as 4 séries foram divididas entre os times. Steelers e Ravens foi um jogo para cada, Steelers e Bengals foi um jogo para cada, Steelers e
Browns foi um jogo pra cada, Ravens e Browns foi um jogo pra cada, Ravens e Bengals foi um jogo pra cada, Bengals e Browns foi um jogo pra cada. Tudo bom. Todos os times terminaram com 3 vitórias e 3 derrotas. Então são times muito fortes, são times, de novo, como sempre, muito físicos, são times que já estão estabilizando ali, girando mais pro topo. Mas Tomlin tá desde 2008, o John Harbaugh também tá um tempão no Ravens, os caras estão há muito tempo convivendo ali. O Zach Taylor já vai ali pra sua 3ª, 4ª temporada. O nosso guerreiro brioso Kevin Stefanski também já tá indo aí pra uma boa quantidade de anos. O Stefanski é 20, 21, 22, é a 4ª temporada. O Zach Taylor é 19, é a 5ª temporada. O Mike Tomlin tá desde 2008, é 17 anos, 18 anos. O John Harbaugh também tá por ali, é 2008, 2009. Também já tá nessa faixa aí de 18, 19 anos. John Harbaugh é 2008 também. Então, esses caras já têm uma estrada... o John Harbaugh tem um ano a menos que o Tomlin é 2007. Os caras já têm uma estrada longa, eles já estão habituando, todo mundo já entendeu como é que funciona a AFC Norte, todo mundo entendeu quando é que você tem que ganhar jogos, quando é que a coisa aperta, mas tem time que tem a chave exatamente de como ganhar do outro. Então a briga dentro da AFC Norte é muito complicada. Qualquer um dos 4 times pode sair campeão. O único time que surpreende se não for aos playoffs é Cincinnati, mas nenhum deles surpreende se for aos playoffs. Todos eles, Cleveland, Pittsburgh, Baltimore, Cincinnati, todos eles, você começa a temporada batendo o olho e, esses 4 times estão pelo menos brigando ali pra uma vaga de wildcard. Então vai ser um negócio pesado. Bico, você falou aqui da briga de quarterback do Tampa Bay Buccaneers. Baker Mayfield vai ser titular na sexta-feira, tá? Baker Mayfield vai ser o titular na sexta-feira. Vai ser gostoso. Então, AFC Norte tem muitas complexidades. Pintaram perguntas aqui. O Bico Master, os Jets são uns insetos da divisão. Eu acho que você quer dizer da conferência, né? Porque o Jets não é da divisão AFC Norte. Eles são da AFC Leste. Mas o Jets tem muita motivação com o Aaron Rodgers. E é isso aí. Eles têm um núcleo jovem bom, uns calouros bons. Muito bem, da conferência. O Garrett Wilson, acho que foi o calouro ofensivo do ano passado. Não foi o Brock, não, acho que foi o Garrett Wilson. E o jogador defensivo, Sauce Gardner, cornerback, foi o calouro defensivo do ano. Então, se tu não conseguir construir um futuro de time tendo o calor defensivo e o ofensivo do ano, tu é muito incompetente, pelo amor de Deus. O que é que preocupa no Jets? Estou sendo Nathaniel Hackett, Nathaniel Hackett como coordenador ofensivo é só pra ser a posição amigo do Aaron Rodgers, pelo amor de Deus. É mais amigo do Aaron Rodgers do que Big Ben era amigo do outro coordenador ofensivo que a gente tinha antes do Matt Canada, pelo amor de Deus. Eu tenho zero confianças em New York Jets. Eles vão ganhar um monte de atenção, você vai ver um monte de prime time com o New York Jets. Eu faço questão de desligar a TV em todos eles, porque não tenho a menor vontade de ver esse time do New York Jets. Mas classificação 10-7 dá pra ter uma garantia maior. 10-7 ainda é apertado, Dantas. Eu diria que 10-7 é bem apertado pra classificar, porque é muita gente, cara. A AFC é muito pesado. Você mesmo disse, Dantas, a AFC tá bem mais complicada que a NFC. O AFC West esse ano não dá tanto medo quanto ano passado. A AFC West continua com o Chiefs, muito em alta. O Chargers continua tendo um bom time, mas tendo aquela aura que circunda ali o time, aquela aura de pesadelo, aquela nuvem de chuva que não passa nunca, e a gente todo ano dá alguma descarrilhada que não classifica. Há 2 anos os caras só precisavam empatar um jogo e eles falharam em empatar um jogo pior. Não, mentira, eles foram pra playoff e desclassificaram os Raiders? Não, acho que o Steelers foi aquele ano no lugar do Chargers. Eles não concluíram, enfim. Ano passado eles foram, essa última temporada, né, foram pra playoff, estavam com, 24 pontos de vantagem em cima do Jaguars e perderam o jogo mesmo assim. Todo mundo já tinha ido pegar um lanchinho e tal, preparar pro jogo seguinte, os caras conseguiram perder o jogo. Então o Chargers tem um negócio esquisito. O Raiders tá muito baixo, o Raiders é bem ruim, essa que é a verdade. Tem uns analistas dizendo que o Mike Davis, que é o dono, ele só não demite o Josh McDaniels porque já é um time que ele não tem muito fluxo de caixa, ele não tem muita grana. Quando você demite um técnico, você tem que ficar pagando o salário dele até ele assinar com outra equipe, então ele não tem mesmo a grana pra poder demitir e ele não tem o estofo moral pra poder demitir outro técnico. Ele não vai poder olhar pro cara e dizer, porra, tu também não deu certo. Aí a imagem começa a pesar nele. Bicho, você que contratou o Gruden não deu certo, saiu do jeito que saiu,
saiu, você contratou o Josh McDaniels, você contratou o general manager do Gruden, que foi o Mike Mayock. O Mike Mayock trabalhava direitinho, mas o Gruden esculhambava tudo. Você contratou o Nick Caserio. Caserio? Não, é outro cara que tá por lá. Enfim, você contratou dois general managers, 2 head coaches, os caras continuam deixando o time na draga. É o Dave Ziegler, que também era da galera lá do Patriots, o Nick Caserio, o general manager do Houston Texans. Então, vai ficando muito apertado, então ele vai empurrando e ele vai mantendo lá o Josh McDaniels, cara. E o time é muito ruim, os relatos que a galera não gosta do Josh McDaniels, que ele é muito tirano, ele não deixa os caras fazer nada que se divirtam. E aí vai ficando nessa, e vamos ver no que vai dando e tal. É um time muito ruim, cara. Muito ruim. É um time muito ruim que você pinça lá o Davante Adams, o Hunter Renfrow, é um bom jogador, o Max Crosby é alto nível, e você vai pensando uns calouros, assim, sabe? Eles ainda têm que lidar com muita coisa que o Gruden deixou pra trás. Porra, é um time bem ruim. Não espero nada do Rams. E o Broncos, mais embaixo do que eles já estão, é difícil. O Nathaniel Hackett fez um trabalho muito ruim. O Sean Payton, pelo menos, é um head coach profissional de NFL. É de esperar que ele, pelo menos, dê uma estabilizada nesse Broncos. FC West, tá ok. E FC Sul é outra divisão horrorosa, já que a gente tá falando das outras divisões da FC, né? Horrorosa. O Jaguars é um bom time, mas mesmo assim, não é ainda um time de elite. Acho que eles nem tiveram investimento pra ser um time de elite. Os Titans estão em fim de feira, estão naquela fase de vamos ver o que é que a gente consegue aqui pra manter esse núcleo. Eles estão doidos pra se livrar do Ryan Tannehill, que o Tannehill não vai mais pra frente. Já chegaram nessa conclusão. Mas eles não tem nada esperando ali pra substituir o Ryan Tannehill, tá? Eles draftaram ano passado o nosso glorioso Malik Willis e eles próprios já chegaram aqui. Não dá. Esse cara tá muito longe de ser um quarterback de NFL, não vai vingar a tempo pra gente aproveitar ele aqui. Aí eles draftaram o Will Levis esse ano. Você não espera que nessa temporada o Will Levis vá dar muitas coisas pros caras. Por exemplo, o Pickett teve um desempenho ok na temporada, ele teve um final de temporada melhor, interessante, mas um começo bem aquém em números, é o que todo mundo carrega em cima dele, né? Mas teve muitas aceptações. Enfim, eu não acho que o Will Levis era um prospecto melhor do que o Kenny Pickett. Então eu não acho que ele vai entregar como quarterback de NFL mais do que Pickett. Então os caras vão passar um tempinho ainda no mato, apertado. O Indianapolis Colts, tá tudo errado, cara, no Colts. Tá? Até o grande jogador deles, que é o Jonathan Taylor, tá querendo ir embora. Aí o dono vem com a resposta de: tá, mas se trocar o Jonathan Taylor, se eu morrer também amanhã, a liga continua, ninguém vai lembrar que a gente tá aqui. Não, pra que isso, pô, sabe? O Colts é um time muito ruim. A expectativa é que o Anthony Richardson dê alguma faísca lá no time pra ver se eles acordam. Mas eles têm o Jonathan Taylor, eles basicamente não tem o wide receiver, não tem tight end. Linha ofensiva, o Ryan Kelly ainda tá por lá, um baita jogador. Quentin Nelson ainda tá por lá, mas se você disser que o ponto principal de um time é a linha ofensiva, você sabe que o time não vai pra frente. O DeForest Buckner ainda tá lá e é um baita jogador, mas é só isso? O Shaquille Leonard, um baita jogador, mas desde que ele trocou de Darius pra Shaquille, também porque teve lesão, né, não apareceu mais. E é isso, o Colts é um time muito ruim. O Houston Texans eu nem preciso falar, cara, que é um time muito ruim. A expectativa é que os calouros comecem a ligar esse time. Então a AFC Sul é muito ruim, é muito bom de enfrentar a AFC. Deve ser muito bom enfrentar a AFC Sul esse ano. Tem que ser muito bom enfrentar a AFC Sul esse ano. Então a AFC é muito forte, mas ela é bem dividida em quem tem e quem não tem, tá? Aí tem muito time ruim na AFC. Então é um ano muito gostoso pra estar por, tá bom? A gente fecha esse programa aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Até amanhã. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.